Para honra e glória de nosso Jesus Cristo, estamos hoje no nosso dia 113 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E estamos continuando Esther, capítulo 5, capítulo 5 até o capítulo 7, graças a Deus. É justamente aqui onde está acontecendo aquela luta contra os judeus, onde Amã, ele está muito chateado com os judeus e faz um plano para poder, acreditando ele, exterminar todos os judeus. E aí, simplesmente a rainha Esther chama todo mundo para orar e jejuar ao Deus de Israel, para que Deus viesse a trazer a resposta. E aqui nós estamos nesse contexto aqui agora. E vamos continuar essa história maravilhosa em nome de Cristo Jesus. Primeiramente, eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Depois a você chegar até aqui. Deus abençoe grandemente em nome de Cristo Jesus, você e sua família. E bora lá. Esther, capítulo 5. Esther, capítulo 5. O pedido de Esther ao rei. 3 dias depois, ou seja, 3 dias depois do jejum, que o pessoal jejuou, sem água, sem comida e só ali em adoração a Deus. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E aí você vê que coisa interessante. O que acontece? Lembra que tinha uma lei que dizia que se alguém fosse à presença do rei e o rei não levantasse o cetro, essa pessoa iria, ser morta? O que aconteceu? Esther teve coragem. Esther passou 3 dias jejuando, orando a Deus e foi lá diante do rei. E o rei olhou para ela e levantou o cetro. E ela passou a ter vida. Não foi morta. Versículo 3. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Pronto. Tá tudo certo. Já tá tudo beleza. Olha, pode ficar tranquilo que o rei, o coração do rei já foi trabalhado por Deus. Versículo 4. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Você vê, olha, chamou o rei e chamou Amã para um banquete que ela preparou. Olha a sabedoria dela, olha o entendimento dela, olha como ela foi usada por Deus aqui. Disse o rei: tragam Amã imediatamente, para que ele atenda o pedido de Esther. Acabou, Amã, chega aí, o rei está chamando, acabou, já foi. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido. Olha, de novo, Deus foi lá no coração do rei e falou: bora, pergunta a ela aí o que ela quer. Ainda que seja metade do reino, vai ser atendido. E Esther respondeu: este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei à pergunta do rei. Ou seja, agora não, hoje não, amanhã. Agora não, hoje não, amanhã. A ira de Amã contra Mardoqueu. Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real. Não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Você vê, Amã estava no ódio com Mardoqueu. E justamente esse ódio que Amã tinha com Mardoqueu fez com que toda essa confusão acontecesse. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos e de como o rei havia honrado e o promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã: além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. E aí você vê, Amã tava o ápice do orgulho. Inclusive, deixa claro uma coisa, que o Senhor nos ensina: o orgulho precede a queda. Tome muito cuidado com o seu orgulho, porque isso vai te derrubar. E foi o que aconteceu com Mardoqueu. Mas tudo isso não me dará satisfação, enquanto eu vi aquele judeu Mardoqueu sentado
a porta do palácio real. E aí você vê, Amã tinha ali a graça do rei, Amã tinha ali o poderio que o rei deu para ele, Amã tinha ali a proximidade com a rainha Esther, Amã fazia parte ali da comitiva do rei, Amã fazia parte de um cenário, de um ambiente que pouquíssimos tinham acesso. E Amã tinha aquele lugar guardado ali, era o lugar dele. Aí, só que não bastava todo o dinheiro, não bastava os filhos, não bastava sua esposa, não bastava sua família, não bastava seu cargo, não bastava os homens que o servia, não bastava seu status, não bastava sua vida, não bastava nada disso. Amã queria ainda o quê? Que Mardoqueu se ajoelhasse perante ele. Olha, eu vou ser muito sincero com você, de verdade. Toma muito cuidado com as coisas que te afetam. Toma muito cuidado com as coisas que mexem o seu coração. Toma muito cuidado com as coisas que tiram sua paz, com as coisas que mexem o seu sentimento. Porque muitas vezes essas coisas vêm da carne. Muitas vezes essas coisas vêm do mundo. Muitas vezes essas coisas vêm do inferno. Para quê? Para poder nos tirar da visão de Deus. Para poder nos tirar do caminho do Senhor. Deus, o caminho dele, é um caminho perfeito e reto e bom e excelente, que ele próprio já disse qual é. Nós sabemos o que é melhor. Nós sabemos o que é pior. Agora, por causa do desejo, por causa da vontade, por causa desse mundo, nós ficamos confusos. É o caso de Mardoqueu. Mardoqueu aqui estava chateado, estava no ódio com... É o caso de Amã com Mardoqueu. Amã estava chateado, estava no ódio com Mardoqueu. Sendo que Mardoqueu já tinha... Sendo que Amã já tinha tudo. Olha, nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque assim, muitas vezes, os nossos desejos, as nossas vontades, elas vêm do inferno. Então isso faz com que a gente se perca. Versículo 14. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura. E logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. E aí você vê, a esposa dele e os amigos dele eram do mesmo nível que Amã. Eram pessoas péssimas, eram pessoas horríveis, eram pessoas governadas pelo próprio inimigo, pelo próprio Satanás. Como é que uma esposa, uma mulher, como é que os amigos incentivam a pessoa a tirar a vida de inocente? Meu Deus! Olha, que a sua boca seja a bênção. Que a sua boca seja usada por Deus para abençoar, para gerar, para construir, para fazer. Nunca para amaldiçoar, nunca para derrubar, nunca para fazer mal. Mas sim sempre para levar bênção. Sim sempre para ajudar. Sim sempre para curar. Sim sempre para fortalecer. Nunca para o negativo, mas sempre para o positivo. Você nunca vai ser usado por Deus para o mal, mas sim sempre para o bem. Tenha isso como propósito na sua vida. E se algo que você for falar seja algo negativo, feche a boca. Não fale. Só fale o que é positivo. E só deixando uma coisa clara, tudo que você faz para o seu próximo, na realidade você faz para Deus. Tudo, seja positivo, seja negativo. Este é capítulo 6. Amã é obrigado a honrar Mardoqueu. Acabou. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Você vê o rei naquela noite, ó, teve uma festa ali com a Amã, teve uma festa ali com a rainha, mas não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e o que o lessem para ele. Aí você vê, o rei estava sem dormir, pronto. Traz aí o livro das crônicas e lê aí para mim, até eu dormir. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos oficiais que o rei guardava, dois oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. E aí você vê. O que estava acontecendo ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, a vida de Mardoqueu estava em plano para ser tirada por Amã, pela esposa de Amã e pelos amigos de Amã. Mardoqueu não sabia disso, mas Deus sabia. Deus sabia que naquele dia, ou melhor, naquela manhã, tinha sido levantada uma forca de mais de 20 metros para que Mardoqueu fosse ali colocado. Deus sabia.
Deus também sabia que até então o plano de Deus era justamente salvar a vida de Mardoqueu e salvar a vida de todos. Mas era necessário que esse momento passasse. E era necessário que Amã honrasse a Deus. Ou seja, Deus ele olha para as coisas e ele não se prende aos erros, ele não se prende aos momentos, ele não se prende aos incidentes de percurso. Pelo contrário, Deus ele faz as coisas lá atrás, já pensando lá na frente. Ninguém surpreende a Deus, pelo contrário. Seus oficiais responderam, nada lhe foi feito. Aí você vê, como é que um homem que foi usado por Deus para salvar a vida do rei, esse homem não tem honraria nenhuma? Como é que esse homem que foi usado por Deus para salvar a vida do rei, esse homem não recebeu nada? Como é que esse homem não teve honra dada por Deus e pelo rei? Porque esse homem salvou não só a vida do rei, mas a vida de um império. Esse homem merecia honra. Esse homem merece honra. É um homem de honra. O que é que recebeu? Nada. Nada recebeu. E o rei perguntou, quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu. Você vê, Amã estava indo para poder pedir para que Mardoqueu fosse enforcado. Só que Deus chegou antes. Deus chegou antes e falou, ó, Mardoqueu precisa ser honrado. Meu Deus, ambos estão ali por causa de Mardoqueu. O rei está ali querendo honrar Mardoqueu. Amã está ali querendo tirar a vida de Mardoqueu. Só que sabe o que prevalece? Não é o plano de Satanás, não é o plano do inimigo, mas é o plano de Deus. Olha, na forca que ele havia preparado, Amã já tinha preparado uma forca para Mardoqueu. Os oficiais do rei responderam, é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei perguntou, o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Você vê, o rei chegou lá e perguntou, olha, Amã, deixa eu te fazer uma pergunta. O que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer em honrar? Você vê, o rei foi muito firme. Amã, o homem que o rei tem prazer em honrar, o que é que se deve fazer? Diga aí. Você que sabe, você que é um homem entendido, você que é um homem sábio, diga aí. Que o homem... Eu tenho prazer em honrar um homem. O que eu devo fazer por esse homem? E Amã pensou consigo, opa, essa é a minha oportunidade. A quem o rei teria prazer de honrar, se não a mim? Você vê. Tava tão fora das suas faculdades mentais que ele tinha certeza que a honra era para ele. Amã tinha certeza que ele merecia a honra. Amã tinha certeza que digno de honra era ele. Só que ele não sabia que no seu coração estava tudo de ruim, que leva o homem para a cova, que leva o homem para a sepultura, que é o ego, que é a vaidade. Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Isso te leva para o inferno, isso pode nos levar para o inferno. O ego é a vaidade. Por isso, Amã respondeu ao rei, ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam o manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a um dos principais, mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele, isto é que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Perdão. O que a Amã está dizendo aqui? Ó, o rei vai pegar um cavalo dele, vai dar para esse homem, e vai colocar o brasão do rei, e vai colocar a roupa do rei sobre esse homem. E vai colocar um alto oficial na frente desse homem, para poder dizer, isso é o que se faz com o homem que o rei tem prazer em honrar. Você vai rodar a cidade inteira falando isso. Isso é o que se faz com o homem que tem um prazer, que o rei tem prazer em honrar. Olha que coisa incrível, né? Amã mal sabia que ele próprio iria passar por isso. Só que não em cima do cavalo do rei.
O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça o judeu Mardoqueu. Quando Amã ouviu isso, vá depressa apanhar o manto e o cavalo. Pronto, Amã, opa, é agora, pronto, é agora. Além de ter uma festa com o rei particular, eu, o rei e a rainha, amanhã eu vou ter outra festa com o rei particular, eu, o rei e a rainha. Além disso, agora eu vou ser honrado. Eu vou passar por toda a cidade, todo mundo, alguém vai estar na minha frente e vai dizer: isso é o que o rei faz com o homem que ele tem prazer em honrar. Pronto! Agora eu vou ser honrado diante de todos. Só que aí, o rei ordenou a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo. Pronto, o manto e o cavalo agora. E faça o judeu Mardoqueu, o que você sugeriu, pronto. Amã aí já... Se Amã já odiava Mardoqueu, nesse momento então, o ódio estava muito maior. Aí você vê, Amã foi pedir a vida de Mardoqueu. Amã foi pedir para que Mardoqueu perdesse sua vida. Mas o plano de Deus sobre a vida de Mardoqueu é outro. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Você vê, tudo que você falou, você vai ter que fazer com Mardoqueu. E assim Deus faz. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer em honrar. E aí você vê Amã, ele simplesmente estava honrando, sendo usado pelo rei para honrar um homem que ele tanto odiava. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido. E contou a Zeres, sua mulher, e a todos seus amigos o que lhe havia acontecido. Você vê, Amã já não estava bem. Amã ficou pior ainda. Tanto seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. Você vê, a história dos judeus é uma história muito antiga. Todas as nações conheceram a história do judeu. Todas as nações conheceram a história de Abraão, Isaac e Jacó. E agora, todo mundo aí, a sua esposa e seus amigos estão vendo uma coisa. Olha, seu ódio, a sua chateação é contra Mardoqueu. Que Mardoqueu é de origem judaica. Você hoje você tira a vida de Mardoqueu. Em uma forca que você fez de mais de 20 metros. E agora, o que aconteceu? E agora, Deus coloca você para você sair por toda a cidade honrando esse homem. Olha, esse homem é de origem judaica. Esse homem vai provocar sua queda. Esse homem, sem dúvida, vai deixar você arruinado. Você não tem condição. Olha, você não tem condição de enfrentá-lo. Você não tem condição de enfrentá-lo. Por quê? Porque ele é de origem judaica. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso não é qualquer pessoa. Quem está dizendo isso é literalmente a mulher de Amã, Zeres, e os seus conselheiros e os seus amigos. Por quê? Porque a história de Abraão, Isaac e Jacó chegou até esse povo e todos sabiam que, pelo fato dele ser de origem judaica, era a diferença de um homem normal para um homem de Deus. Mardoqueu era um homem de Deus, por quê? Porque ele era a descendência dele, ele era de origem judaica. Então, esse homem vai provocar sua ruína, esse homem vai provocar sua queda. E aqui, abrindo um parêntese, creio eu, que se de fato Mardoqueu aqui, Mardoqueu o quê? Se de fato aqui Amã viesse a se arrepender e pedir perdão ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, olha, eu tenho certeza que Amã não ia perder sua vida. Sabe por quê? Porque Amã ia se arrepender. E Deus não considera o justo como injusto ou o injusto como justo. Se Amã pedisse perdão a Deus de fato e se arrependesse, voltasse seu coração, volte face, sabe o que ia acontecer? Deus não ia perdoar. E Amã não ia perder sua vida. Mas pelo fato de Amã continuar com seu orgulho, com sua vaidade, com sua maldade, isso levou Amã para sua própria queda.
Deus, ele manda sinais o tempo inteiro. Olha, se arrependa. Olha, não vá por esse caminho. Olha, não siga dessa maneira. Esse é o caminho da terra, esse é o caminho do mundo. Mas o meu caminho é superior. Meu caminho é diferente, a minha vontade é diferente, o meu plano para você é diferente. Não vá desse jeito, porque isso só vai te levar para o inferno. O que a Amã fez? A Amã, ao invés de se arrepender, a Amã faz o quê? Enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para o banquete que Esther havia preparado. Você vê, Amã não teve nem condição de tramar mais coisa contra Mardoqueu. Amã não teve nem condição de falar, não, eu vou matar Mardoqueu agora, não. Amã não teve nem condição de mandar homens para ir atrás de Mardoqueu, para tirar a vida de Mardoqueu, não. Enquanto ainda conversavam, os homens chegaram para levar Amã para o banquete com Esther. Papum. Assim Deus faz, assim Deus é. E ele não se arrependeu. E Amã não se arrependeu. Versículo 7. Capítulo 7. Esther, capítulo 7. O enforcamento de Amã. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. Enquanto estavam bebendo vinho, no segundo dia, o rei perguntou de novo à rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Acabou. O rei de novo falou, olha, rainha, pode falar o que você quer. Ainda que seja metade do reino, tudo bem, eu te dou. Agora me fale o que você quer. Então a rainha Esther respondeu, se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Você vê, que pedido e que desejo terrível. O rei amava Esther. O rei tinha muito carinho, muito apreço por Esther. E aí simplesmente, do nada, a rainha chega, chama o alto oficial, o oficial mais graduado que tinha ali no império, e chama o rei. E simplesmente a rainha chega e fala, olha, se é do agrado do rei, poupa a minha vida e a vida do meu povo. O rei aí simplesmente, pronto, acabou, já pode ficar tranquilo. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição, morte e aniquilação. Se apenas tiveres sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio. Porque nenhuma aflição como esta justifica. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio. Porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Ou seja, olha, se nós tivéssemos apenas sido vendidos como escravos, tudo bem, jamais eu iria perturbar o rei. De maneira nenhuma. Mas olha, o rei Xerxes perguntou à rainha Esther, quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? E aí você vê, a rainha Esther deixou claro, olha, nós fomos vendidos para a aniquilação. Nós fomos vendidos para a destruição total. Foi o que aconteceu. Eu e o meu povo. Meu povo e eu. E aí o rei perguntou, beleza, quem foi que se atreveu a uma coisa dessa? Onde ele está? Respondeu Esther, o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Acabou. O adversário e inimigo está aí, na frente do rei. Amã, esse perverso. Acabou. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida. A rainha Esther. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. E então exclamou, chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Olha, além de querer exterminar minha esposa, minha rainha, e exterminar o povo da minha rainha, e exterminar o povo, né, da minha esposa, além disso, você ainda vai querer... Não, na minha casa, não. Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã, e um deles, chamado
Harbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã. A forca que Amã fez para Mardoqueu. Opa, há uma forca lá, junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Pronto. Como se não bastasse, olha, Mardoqueu foi um homem de Deus. Mardoqueu cuidou da vida do rei. Amã preparou uma emboscada contra a rainha e contra o povo da rainha. Pronto. Nada mais justo do que Amã usar a forca que ele usou, que ele queria usar para Mardoqueu, né? Que ele construiu para Mardoqueu. Então o rei ordenou: enforque-o nela. Acabou. Olha, tudo aquilo que você faz contra seu próximo, tudo aquilo que você faz contra seu vizinho, tudo aquilo que você faz contra qualquer pessoa, na realidade você está fazendo contra Deus. É contra Deus que vivemos. É contra Deus que fazemos. Seja o erro, seja a bênção. Tudo que você faz para Deus. Enforque-o nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu. E a ira do rei se acalmou. E aí você vê, olha, uma coisa que eu falo com você é o seguinte: busque sempre fazer o bem. O bem sempre, o mal nunca. Sabe por quê? Porque tudo que você faz vai voltar. A colheita, ela é obrigatória. Mas o semear, ele é livre. Nós podemos semear o bem, também podemos semear o mal. Mas a colheita, ela sempre é obrigatória. Bota isso na cabeça. A colheita sempre é obrigatória. E é isso. Para honra e glória aos nossos Cristo, primeiramente eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Esse foi o nosso dia 113. Deus abençoe grandemente, em nome de Cristo Jesus, você e sua família. Escreve aqui, ó, Rei, R-E-I, para eu saber que você chegou até o fim. Curte aqui, para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus. E é isso. Até amanhã, dia 114, em nome de Cristo Jesus. Amém.